equipe. Falei, ó, e o pessoal, para começar a treinar, pô, aí vocês vão ter que abraçar a equipe. Aí um já ergueu a mão e falou, ó, seguinte, eu não vou abraçar. Se você quiser que eu levanto agora daqui e ir embora, eu vou. Aí falei, pô, né? Era uma ovelha rebelde. Era uma ovelha se um fizer isso, todos vão fazer. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos treinar, até porque jiu-jitsu não se treina sozinho. O jiu-jitsu, não tem como você treinar sozinho. Se eu preciso de outra pessoa, né? Eu preciso do seu corpo para me ajudar a treinar. Eu preciso evoluir você para você me evoluir. Então é um conjunto. Igual nesse ponto, você falou, pô, você tá sozinho com o cara. Eu tenho para mim, por exemplo, eu tô lá, veio um aluno, para mim eu vou ter aula como se eu tivesse 10 alunos, entendeu? Por quê? Eu vou respeitar ele porque ele veio, você entendeu? Então eu tenho por obrigação respeitar uma pessoa dessa. Ele veio ter a minha aula, então eu vou dar aula para ele, independente. Se é 1 ou se é 10, entendeu? Mesma coisa, mulher, criança, mesma coisa, todos tratados como igual ali dentro. Porque, na verdade, eu procuro nem ver com quem que eu vou lutar. Eu gosto de chegar lá e não saber quem o cara é. E não fala, a ignorância é uma benção, né? Porque, não, mas antes eu vou pesquisar o Instagram do cara, vou ver que o cara é campeão disso, aquilo, eu vou chegar lá só com medo, pô. Café Brothers, episódio 67. Seja muito bem-vindo, Osmar Neto. Obrigado, boa noite aí, galera. Cara, ele tá de volta aí de novo, né? Seja muito bem-vindo, Alex Meloto. É nóis. Hoje nós temos um convidado que está à mesa hoje, Murilo Alves. Seja muito bem-vindo aí no Café Brothers. Obrigado pelo convite, boa noite. Nosso diretor tá diferente, é o Thiago, mas é o Tamioso. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Tomar banho, cara. Alex Meloto, fala pra galera seguir a gente aí nas redes sociais aí. Seguir não, é só no Instagram, né? Isso. Eu que fui aqui batizado de indigente digital, fui escalado hoje para falar de rede social. Então é para seguir Café Brothers no Instagram e no YouTube não é seguir, né? É inscrever. E o meu filho Luquinhas fala que tem que não sei o que no sininho. Clica no sininho e dá o like. É isso aí. É isso aí que é para fazer no YouTube. Galera, muito importante ter vocês lá no Instagram e mais importante ainda você se inscrever no YouTube para que mais pessoas possam ouvir essas histórias reais de pessoas reais aqui do Café Brothers. E antes de passar para o Netão, que ele vai falar dos patrocinadores, quero falar que aqui no nosso canto esquerdo, né, da tela, tem o nosso QR Code. Você sabe aí, diretor, qual que é a... Eu sou diretor substituto, não sei. Hoje é a MAPEC. Hoje é a MAPEC, então... Mas é no canto direito, isso eu sei. Isso, mas no meu caso é o esquerdo aqui. Bem... Então, galera, faça sua doação, coloca o celularzinho lá, doa 50 aí para a MAPEC, associação que cuida das pessoas com câncer aqui na nossa cidade, uma associação muito séria e que faz o bem para todos aqui da cidade de Maracaju. Osmar Neto, fala dos patrocinadores aí para nós. Hoje nós estamos cheios de patrocinadores aqui. Primeiro, 454, agência de marketing digital. Confia nos caras lá, os caras são bons. Leva lá a sua empresa, os caras vão fazer você vender demais e você vai ter muito retorno. Celerium Telecomunicações, mais rápida que como que é a palavra? Mais rápida. Não. Uai, não entendi. Alienígena? Alienígena? Mais rápida que um alienígena? Aleatório, vamos falar aleatório. Aleatoriedade, Xandó. Mais rápido. Enroscou, mas deu certo. Tá indo embora. CT Murilo Alves, hoje nossa presença aqui. Peso pesado. Você viu? Gold Cereais. Façam um bom E negócio. Central Serviços. E apoio cultural. Hoje, a Fundação MS trouxe aqui o cara de mais alto nível lá. Capacidade intelectual nossa aí, mano. Beleza, a mesa tá Obrigado, riquíssima, cara. Vamos lá, vamos apresentar o nosso convidado. Galera, no episódio 67... 66º, né? Estou aqui hoje com o Robson Valiente da Silva. Ele é instrutor de jiu-jitsu, atleta também de jiu-jitsu, faixa roxa, vice-campeão mundial no estado do Rio de Janeiro, né? No último mês? Foi esse mês agora. No mês agora? 2 semanas atrás. Umas 2 semanas atrás aí. Trabalha como instrutor lá no CT do Murilo Alves e ele é o pai do Ralph, tá aqui para bater um papo com a gente hoje no Café Brothers. Seja muito bem-vindo no Café Brothers. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui participando desse bate-papo com vocês. Maravilha, Netão. Puxa a resenha aí que hoje o papo vai ser de mão pesada, né, Eu vou cara? jogar a primeira pergunta pro Alex, porque eu sei que ele vai perguntar.
Então, pergunta aí. A primeira pergunta dele, quem que é? Como é que é? A mesma de A sempre? mesma. Vamos dar início A ao pergunta assunto. padrão é... Qual o seu nome? Próxima. Como você veio parar aqui, em Maracaju? Em Maracaju, cheguei em Maracaju em janeiro do ano passado, né? Na verdade, a história ela é um pouco mais, vem um pouquinho mais para trás. A ideia é essa pode mesmo. puxar. Pode puxar. Eu vou puxar um pouquinho mais. Vamos botar aí, em julho de 2019, eu tava... Você tá, sabe, naquela transição ali que você chega nos 30 anos, e aí fala, porra, bicho, eu com 20 conquistei meu carro, minha casa, com 30 eu tava com o mesmo carro, a mesma casa, o carro um pouco mais acabado, a casa mais destruída, sabe, assim, você não teve uma evolução nenhuma. E, pô, eu servi 8 anos no exército, né? Saí de lá com 27 anos, e esses 3 anos que eu fiquei fora, eu senti muita falta de lá. Da rotina da militar. rotina militar, tudo, né? Toda aquela vivência, né? Pô, a caserna em si, né? E quando eu saí de lá, na verdade, eu não queria mais saber de quartel. Eu falei, porra, não quero usar farda nunca mais na minha vida, cara. E esses 3 anos fora, deu pra ver que, porra, é o que eu gostava de fazer. Farda virou Sabe? pele. E aí eu decidi, fiz concurso da PM, não consegui passar, fiz da guarda, também não consegui passar. E aí fui pesquisando mais, né, onde que eu poderia voltar, né, para essa vida. Isso aí você tava em Campo Grande. Estava em Campo Grande ainda, morava lá. E aí eu descobri a Legião Estrangeira. E aí eu falei, pô, quero ir para lá. Né? Fala um pouquinho pro pessoal aqui que é Legião Estrangeira, porque às vezes o pessoal não sabe, né? Mas fala um A pouquinho. Legião Estrangeira ela é um componente do exército francês, né? Ela é composta só por estrangeiros, né? Então tem muito pouco francês. Então ela é aberta para o mundo todo. Qualquer um que queira Ingressar. se ingressar lá, se alistar, né? Tentar entrar, porque na verdade o processo seletivo ele é muito rigoroso. Imaginei. Então entre psicológico e físico. Basicamente é só isso daí. Principalmente o psicológico, né? Só que assim, eu vi a vida toda nesse meio. Então, para mim, assim, a parte da psicologicamente eu estava preparado. O exército, é uma parte do exército da França. Sim. O físico que eu corri um pouquinho atrás, já estava fora de forma, estava meio gordinho, então corri atrás um pouquinho. E aí, enfim, Você estava na iminência de ir lá para a Legião Estrangeira. Isso. O que eu fiz? Na verdade, eu tinha alguns planos, né? Então, eu tinha minha casa, tinha meu carro. Em julho, eu decidi vender tudo. Onde eu tomei a decisão, foi, pô, eu vou embora. Aí, vendi o carro, vendi a casa, fiquei morando, fui pro aluguel, né? Aí, de julho a dezembro, eu fui finalizando as etapas aqui de documentação, essas coisas, tirando passaporte, né? Quando chegou em dezembro de 2019, eu saí do emprego que eu estava e falei, agora, em janeiro, eu tô partindo, né? E aí, eu, como era de Campo Grande, a mãe do meu filho lá, né, conversei com ela, falei, ó, a situação é essa, eu quero ir lá para a Legião e tal. Quando eu for para lá, meu filho vai ficar com você, né? Então, eu pedi para ela, porque eu vou para Maracaju e eu vou ficar 3 meses com ele. Quando eu for, eu vou te devolver ele, né? E aí, que ele vai seguir com você e como eu vou ficar longe. Aí eu peguei e vim para cá. Só que quando eu vim para cá, foi quando explodiu aquela pandemia, 2020. E aí... Fevereiro de 2020. Fevereiro, Fevereiro, peraí, março. me perdi na data aqui. Foi, cara. pô, foi março, foi o tempo da gente fazer o show tech. E fechou E tudo. aí, hein? meu? Foi após 2020. o carnaval, pau torou. 2020. 2020. Não, então esse aí foi dezembro de 2020. Eu vim para cá em janeiro de 2021. Então esquece 2019. 2021, isso. 2020 eu estava em Campo Grande, no auge da pandemia eu estava lá ainda. E aí eu vim para cá, a intenção era ficar só 3 meses, fechou tudo, né? Tava tudo fechado. Você no aeroporto você não ia para França, lá não entrava, né? E aí eu fui ficando aqui, só que, pô, também não podia ficar à toa aqui. E aí eu tive que procurar alguma coisa para fazer. Na época eu ainda era faixa azul de jiu-jitsu. E aí eu queria voltar a treinar. Aí aconteceu, eu procurei aqui a academia, não tinha. Fiquei sabendo que tinha o pessoal que treinava jiu-jitsu, mas que estavam parados, né? E aí eu fui lá e conversei com o Proprietário da academia. proprietário da academia, né? E falei pra ele, falei, ó, eu posso dar aula aqui, né? Tem um público aí que já treina. Ele falou assim, mas você tem condição de dar? Eu falei, não, tenho.
Aí falou, não, beleza. Não tinha condição nenhuma de dar aula. Volta, Deus. Mais um que veio aqui e fala assim, não, você ia fazer, mano. Mas como não aprende no caminho, eu te explico. Vem comigo. Fazejamento. Liguei Seu pro meu fazejamento. mestre. Ô, Robson, mas você já lutava judô, Já lutava jiu-jitsu. desde Desde 2015. Ah, tá, desde Já o treinava. quartel. Ah, não, o cara já Desde o tava lá. exército. Só que assim, nunca tinha dado aula, sempre como aluno, é diferente, né? E aí eu liguei pro meu mestre, falei, mestre, aqui em Maracaju a situação é essa, tem gente pra treinar, não tem ninguém pra puxar o treino, né? Você me dá a faixa roxa pra mim poder dar treino? Aí ele, pô, não, bicho, com certeza, vou te graduar pra você poder trabalhar aí e tal, não, beleza. Aí até perguntei pra ele, falei, pô, mestre, eu posso usar o seu nome, né, pra poder ter uma equipe aqui? Ele falou, bicho, eu vou ficar muito bravo contigo se você não usar o meu nome. Eu, pô, não, Confiança, beleza. né, O cara te avalizou, então. Sim. Te deu uma moral. Manda Sim. um abraço pra ele aí, pô. Mestre Thiago Nunes, brigadão, famoso Joãozinho, você fala Thiago Nunes, ninguém conhece. Conhecido como Joãozinho. Só eu conheço 2 Thiago Nunes e não é o do Jiu-Jitsu. É verdade, eu conheço 2 Thiago Mais Nunes. algum é Joãozinho? Não, nenhum é Joãozinho. E aí? E aí fui para Campo Grande, graduei, voltei para cá. Na minha primeira aula, tinha um cara, apareceu, foi na sexta-feira, veio uma pessoa para aula, Tá bom, que com já a era o sexta, pessoal, né? que já era o pessoal da antiga que treinava, né? Aí na segunda-feira já tinha mais, já foi, aumentou um pouquinho, já tinha apareceu ali uns 6, mais ou menos. Aí a gente sentou, fez uma reunião, né? Até porque era todos de outra equipe, né? Então no jiu-jitsu tem muito esse negócio de equipe, né? É meio que uma religião, né, cara? Tipo, Sim. o cara saiu de uma igreja e ele vai pra outra igreja. Mais ou menos isso. E aí, tipo assim, os caras não querem aceitar o pastor novo, mas assim, Mais ou menos isso. E os caras querem testar o pastor novo também. E aí, você Ah. foi chegando um rebanhinho ali pra você cuidar desse rebanhinho. Mais ou menos isso. Aí tinham 2 mais graduados do que eu. Que né? já eram os presbíteros ali. O paralelo tá ótimo hoje. Isso. Aí falei pra eles, falei, ó, o pessoal que é mais graduado do que eu não tem condição de ser meu aluno, porque não tem como, eu sou menos graduado. Porém, se quiser treinar aqui comigo, não tem problema nenhum, tá ok? Eles aceitaram. Aí eu falei, o pessoal que é da azul a roxa, né? Vou considerar meus alunos, né? Só que assim, eu não tenho nada para ensinar para vocês. Muito pelo contrário, que a gente vai fazer uma troca de informação. Então eu vou passar algo que eu sei e vou aprender o que vocês sabem, né? Até porque também você não pode chegar no salto alto, né? Com certeza. Ô, Robson, antes de você dar sequência aí, cara, eu lembrei de uma coisa agora e eu vou puxar aqui, senão eu vou esquecer. A galera não sabe que antes disso tudo acontecer, cara, eu vi você dando um grau lá na academia, né? Você tipo, pintou os aparelhos, você deu um grau lá, né, cara? Eu acho legal você contar essa parte, sabe por quê? Porque às vezes alguém vai ouvir esse podcast, às vezes o cara tá nessa situação. Entendeu? Na Que verdade, você tava- ali, eu comecei assim ali, trabalhando, fazendo a manutenção dos aparelhos. A gente fez toda a reforma, reformou tudo, tirei, Tudo aqueles aparelhos pintaram foi ele que pintou, né? Tom? pintei. É, por isso que tá pesado Todos. aqueles aparelhos, então. A tinta tá grossa lá ou não? Da grossa, ficou bom. Não, ficou bom, tô brincando. Então a gente fez uma boa, mas não é só aparelho, não. É tudo ali na academia, sou eu que faço, inclusive até hoje, pô. Aquela parte de pintura interna ali, do chão, tudo você que fez ali? Do chão não, do chão ele foi contratado. Mas, por exemplo, manutenção da piscina, sou eu que faço. Telhado lá, goteira, telha quebrada, tem que trocar, sou eu que troco. Tem bastante telhinha lá pra trocar. Aí, É que você sobe lá que esse peso já quebra tudo. aí quebra também. Você cavou a própria oportunidade. Sim, eu comecei ali como faz tudo, e aí tive essa oportunidade de poder entrar nesse caminho de dar aula, né? E aí hoje eu mantenho os dois. Eu te interrompi no meio lá e tal, mas aí vamos voltar lá. Eu até peço desculpa, né? Porque eu achei Sim. legal essa parte aí. Tipo, não é demérito pra ninguém o que você fez lá. Muito pelo contrário, muito honroso, um serviço muito honrado de fazer ali, né, cara, a manutenção das coisas. Continua fazendo ainda, né? E ainda agora tá dando aula. A gente falou que a galera foi chegando aos poucos. E Sim. aí você, com muita humildade, ali falou, galera, foi explicando, tal. Vamos lá. E aí foi a situação da equipe, né? Aí falei os faixa branca, são meus alunos e tal. E falei a questão da equipe. Falei, ó, e o pessoal, para começar a treinar, pô, aí vocês vão ter que abraçar a equipe. Aí um já ergueu a mão e falou, ó, seguinte, eu não vou abraçar. Se você quiser que eu levanto agora daqui e ir embora, eu vou. Aí falei, pô,
Falei, pô, né? Caramba. Era uma Se ovelha um- rebelde, era uma ovelha Falei, se negra, um sabe? fizer isso, todos vão fazer, né? Vamos fazer o seguinte, vamos treinar, até porque jiu-jitsu não se treina sozinho. O jiu-jitsu, pô, não tem como você treinar sozinho. Se eu preciso de outra pessoa, né? Eu preciso do seu corpo para me ajudar a treinar. Eu preciso evoluir você para você me evoluir. Então é um conjunto, né? Você foi muito sábio Você- nessa hora, hein? A primeiro teste de liderança foi aí, né? E é E engraçado, aí? né? O cara não quer dar um abraço, às vezes, por vontade própria, mas o cara tá lá se abraçando faz 1 hora no chão, pô. Não, eu queria. Não sei se é a hora de perguntar. Qual é o motivo, não desse específico, mas o porquê que uma pessoa não abraçaria a equipe? Por respeito ao outro mestre? Isso, ou- na verdade é assim, porque você vem... o jiu-jitsu tem muito fidelidade, que a gente chama, né? Tanto quanto você ser fiel ali e leal ao seu mestre, aquele cara que te ensinou desde o início, né? E aí você, de repente, assim, largar ele, trocar e ir para outra pessoa, né? Então, no jiu-jitsu, antigamente, hoje é menos, mas antigamente a gente chamava de creonte, quando fazia isso daí, né? E aí o cara ficava mal visto, ficava queimado, né? É mesmo. Sim. E os mestres se importavam? Se importam? Sim, vixe. E muito. E lá no boxe tem essa fidelidade aí com o mestre, assim, ou é só no jiu-jitsu? aí? Assim, a gente tem a gratidão, mas não tem tanto assim. Esse apego. É isso. É que não tem, no tanto boxe não tem apego. tanta equipe assim, né? É mais, Não. mais esporte É individual, assim, né? você fecha e você vê que não tá dando resultado, aí você conversa com o seu técnico lá, fala, não tá dando certo, vamos mudar de equipe, pega e vai. Não tem tanta, assim, fidelidade, né? Mas também Vai de precisa... um para outro, né? Vai de um para outro, na verdade. Mas também precisa de outra pessoa pra treinar. Ah, Não tem como não, treinar sim, o boxe pô. sozinho, né? Sim, sim. Até dá pro cara dar umas porradas no saco de pancada Quer lá, dizer, mas... Igual ping-pong na parede. Hoje em dia, quem me ajuda aqui no boxe é o Robson hoje. Até não vamos falar dessa troca. aí Ele depois, hein? cronometra tudo, as coisas. Mas rola o abraço depois ou não? Hã? Só de gratidão. né? Obrigado, obrigado. Só de gratidão. E aí, mano, daí a galera, você chegou, putz, você foi colocado ali, né? Confrontado, né, cara? Sim. Na fogueira. Na fogueira, mano. E aí, na hora eu falei, então vamos esquecer esse assunto de equipe, vamos fazer o seguinte, vamos treinar, e aí mais pra frente a gente resolve isso daí, né? E aí, pô, e tamo junto até hoje. Todos que estavam ali naquela roda, todos estão comigo até hoje. E como é que foi o primeiro treino ali, cara? Que você não podia transparecer pra eles que você não sabia. Ah, mas não tem jeito, o cara sabe. Porque eu acredito que provavelmente todos os profissionais que já passaram aqui nessa mesa, aqui, inclusive os que estão aqui hoje, em algum momento você teve que estar diante de uma plateia, diante de um público, ou diante de alguma situação que você está ali a primeira vez e você não poderia demonstrar que você não sabia. Sim. Né? Como que foi essa sensação para você? Na verdade, pra mim foi muito tranquilo. Pelo fato da formação militar. Como eu era cabo, então, pô, eu comandava tropa, né? Pô, então eu comandava tropa 60 soldados. Principalmente Ordem Unida. Então colocava em forma, marchava, tem todo aquele lance de você puxar canção, essas coisas. Então, nesse ponto, não tive problema nenhum. Até porque muitas vezes, com a tropa ali, às vezes não tinha noção do que eu tava sabendo, do que eu tava fazendo, só que eu não podia deixar o soldado ver que eu tava cagando pau, que é a nossa gíria de lá, né? A gíria militar. Então você ia ali, fazer um joguinho de cintura, né? Dava uma manobrada, e eu consegui levar graças a isso. Aí a galera do jiu-jitsu, provavelmente os mais velhos, perceberam que você Sim. não tinha a manha do negócio, né, cara? Uhum. E aí, se não tem as manhas, não entra não. Tá engraçadinho hoje. E aí passou o primeiro treino, tem aquela resenha ali e tal depois, o pessoal foi chegando e tal. Não, acabou o treino, assim, aí o pessoal agradeceu o treino, né? Falou que gostou e tal, e aí foi embora, né? Beleza, e a gente continuou seguindo. Depois, assim, de um ano, mais ou menos, ali que você conhece. Caramba, bem o já pessoal, passou né? um ano já, velho? Eu digo assim, questão desse ponto, né? E aí os caras veio falar comigo, falou, pô, bicho, assim, depois de toda a evolução que eu tive, né, e tal, eles falaram pra mim, falei, pô, bicho, você, Robson, de hoje, ao que chegou, pô, você é outra pessoa, cara. Eu falei, por quê? Eu falei, bicho, porque quando você chegou aqui, você não tinha condição nenhuma de ser professor. Os caras falaram, Caramba, mano, o cara chegou e... Mas peraí, alguma condição você tinha, senão o teu mestre não tinha. não, sim, não, mas inclusive até É que na o- verdade ele o foi muito público pra me tava ajudar exigente, mesmo, né? ele foi, na verdade, ele foi pra me ajudar mesmo, porque até lá na academia,
eu tava meio que, sabe aquele turistão? Vai e vem, né? Então a intenção dele foi me ajudar mesmo. Tanto que, pô, depois eu fiquei sabendo que teve muito cara que torceu o nariz. Pô, o Binho vai dar aula, você entendeu? Então, né, teve isso daí também. E aí os caras falaram, bicho, hoje você é outro cara, entendeu? É que você Mudou foi se aprimorando, você foi entendendo a dinâmica Exatamente. da turma. Eu vejo ali, tipo, aqui a gente às vezes tá ali treinando e tal, vê que você é um cara que você puxa o treino físico, coloca a galera pra correr, né, cara? Dá uma alongada. Então, tem toda aquela resenha ali, né, cara? Então, tipo, uma coisa assim que eu vejo, até só um paralelo pra galera saber, eu acho que você tem um aluno meio especial lá, não tem? Um meio gordinho? Tem. E aí, cara, eu sim, cara, pra mim, cara, eu te admiro muito, cara. A atenção que você dá pra aquele aluno lá, cara. Porque você muda a vida do cara, velho. Entendeu? E- Ali, várias vezes, eu já vi, eu passei lá na coisa lá. Tipo assim, eu não tô falando pra rasgar cedo aqui, não, mano. Várias vezes, de sexta-feira, só tá você e ele lá, e eu vejo que você está sempre sério. Você não distrata o cara, só tem ele aqui, entendeu? Muito pelo contrário, eu acredito que você faz uma grande diferença na vida desse cara como cidadão, como ser humano, cara. E manda brasa lá, né, cara? O que você fala? Não, eu falo assim, e outra, ele dá aula pra criança, aula pra mulher. Então o cara precisa ter um porte, uma propriedade pra dar aula, não é? Você vai porque é uma mulher, você vai tratar diferente, né? Ou é porque é um senhor de idade, você vai tratar diferente. Você tem que manter uma postura, né? E ele mantém muito bem isso ali, né? E outra, com isso aí também foi te lapidando também seu caráter ali, a sua liderança perante o grupo, né? Sim. É porque assim, igual nesse ponto, você falou, pô, você tá sozinho com o cara. Eu tenho pra mim, por exemplo, eu tô lá, veio um aluno, pra mim eu vou ter aula como se eu tivesse 10 alunos, entendeu? Por quê? Eu vou respeitar ele porque ele veio, você entendeu? Então eu tenho por obrigação respeitar uma pessoa dessa. Ele veio ter a minha aula, então eu vou dar aula pra ele, independente. Se é 1 ou se é 10, entendeu? Mesma coisa, mulher, criança, mesma coisa, todos tratados como igual ali dentro. Eu tive criança com um grande desafio, cara. Porque assim, dar aula para adulto é uma coisa, né? Dar aula para criança pra criança é muito coisa. diferente. Como que chama aquela? Autista. Foi um desafio imenso, mas foi muito gostoso, cara. Foi muito legal mesmo. Gostei muito Ficou pouco tempo comigo ali, mas foi muito bacana. Porque eles têm todo um comportamento diferente, né, cara? Sim. É uma tensão diferente. Às vezes você vai falar, ele não tá ali, né, cara? Tá no mundo dele, né? Aí a concentração, né? Você tá falando, aí passou um balãozinho, qualquer coisa foi ali, já olhou, aí você já perde toda a meada. E era um menino ou era uma menina? Era uma menina. Menina? Menina. E até a sua percepção mudou com isso, né? Sim, pô, demais. Foi onde eu procurei me aprofundar mais, sabe? Principalmente na área infantil. Assim, pra poder ter uma qualidade de aula melhor. Legal, né, cara? Pô, você tá se reinventando o tempo todo, então, cara. Sim, não para. E o esporte, eu percebo que às vezes as pessoas falam, mas você acha que uma aula de jiu-jitsu 2 vezes por semana vai mudar a vida daquele moleque? Pô, mas espera aí. Se ele não tiver outra referência, você é a referência do cara. E eu já ouvi muito isso, sabia? Assim, criança que não tem um pai em casa, por exemplo. A referência dele vai ser o mestre dele. Cortar o coração, mano. Cara. Isso aí é verdade. É isso aí. Já ouvi isso daí. Eu tenho essa percepção, cara. Pode ser o técnico de futebol, o mestre da capoeira, o que for, o sensei lá no jiu-jitsu, o que for. Se a criança não tiver referência em casa, e ela pode não ter por vários motivos, ou porque o pai não conhece, não existe, morreu, tá viajando, tá trabalhando, tá lá na Legião Estrangeiras, né? Sim. O motivo não interessa, mas a referência interessa. E eu gosto da responsabilidade que os mestres de artes marciais têm para com os alunos. Essa questão da fidelidade que você falou, da lealdade, da equipe. Eu acho que isso cria um elo, né? Que é muito valioso quando a gente está levando isso para o lado positivo, que é o lado do esporte. Isso é muito bonito, né, cara? Porque assim, o jiu-jitsu em si, o próprio judô, cara, é muita questão de disciplina, muitos valores ali envolvidos, né, cara? E assim, igual o Alex falou, a questão da referência, você tem um exemplo ali, uma referência de homem paterno ali, cara, coisa que ela não tem em casa, faz total diferença pra ela isso. E o Robson, e aí, assim, a tua cabeça hoje, cara, é sensei ou é mestre que fala no jiu-jitsu? É mestre que chama. Mestre, porque assim, ó, você entende como... Cara, como a gente se torna uma referência? Não é que você quer se tornar uma referência e você vai seguir um manual.
Hoje eu sou uma referência em agricultura, em tecnologia. Por isso eu estou lá na Fundação MS. Quando você fala, entendeu? Tá errado, né? É. Os outros é que tem que falar, né? Isso, cara, isso. Aí o que acontece? Quando você chega nesse nível que as pessoas estão falando que você é uma referência, dentro do seu esporte, exige uma conduta, né, cara? Você não é um cara, por exemplo, assim, que você pode fumar maconha, usar droga na frente de todo mundo. Não que você use escondido, né? Mas... De preferência. O cara que fica bêbado pelas... Toda vez é isso. O cara que fica bêbado pelas calçadas. É um cara que, tipo, não leva a sério o treino, chega atrasado, cara. Porque você se tornou uma referência pela sua conduta, mas você se manter como referência é muito mais difícil, não é? Isso é aquela história, né? Você pode fazer 1000 coisas certas, né? Uma coisa errada que você fizer vai condenar tudo. Muito legal, cara. Então, realmente... Muito legal essa sua resposta. Realmente é isso daí. Eu cheguei até aqui. Foi fruto de um trabalho muito... árduo, né? Árduo. Foi muito difícil. Não foi fácil. Foi muito difícil mesmo, sabe? E aí, eu vou estragar tudo com a de bobeira? Então, não. Eu não bebo. Já não tenho esse problema de estar saindo. Sou um cara muito caseiro, entendeu? Moro eu, minha mãe e meu filho. Então, eu dedico o meu tempo ao meu filho, sabe? Quando eu não tô treinando, não tô na academia, eu tô com ele em casa, levo ele pra escola, busco, faço atividade com ele, entendeu? E aí ele que ia passar 3 meses com você... Acabou ficando. Que legal. Mas aí foi por questão de ia ficar mais fácil pra mim cuidar dele, pra ela ia ficar mais complicado, ia ter que pagar babá, então isso na época ia ser um gasto pra gente que não era... Não convinha, né? Claro. E as escolas na época estavam fechadas, tudo fechado. Então aqui eu tinha com quem deixar, lá eu não tinha com quem deixar. Então a gente acertou que assim foi melhor. Estamos assim até hoje. E aí, tipo assim, então o mestre é o cara que ele não pode ser um cara baladeiro, ele não pode ser um cara que compra e não paga. Sim. Ele não pode ser um cara que ser um mau exemplo, porque tipo, ele não tem autoridade daí na frente né? E aí o que acontece, Murilo? Dentro desse contexto que ele acabou de falar aqui para nós, é a prova real que as palavras, elas convencem, mas o exemplo arrasta, né? Sim. E aí, hoje, essa galerinha que tá chegando ali com você, os teus próprios alunos, te tem como referência de um cara trabalhador, batalhador. E por conta disso, vão se tornar pessoas melhores. Cara, isso é um baita condutor do esporte, cara. A sociedade precisava olhar isso. Foi por isso que eu puxei essa conversa do mestre e da referência. É uma lição do esporte isso, cara. Não, questão da disciplina, né? É que você tem que ter certas condutas, vamos supor. Eu, de vez em quando, eu tomo uma cervejinha, mas é muito raro. Aí, vamos supor que minha esposa pegou o telefone para tirar a selfie. Peraí, deixa eu deixar aqui. Porque, exatamente, uma conduta errada vai estragar tudo que você trabalhou. Às vezes o cara vai olhar aquela cerveja que eu tô tomando, vai achar que eu faço sempre isso, entendeu? Aí eu já, não, deixa aqui do lado. Mas isso daqui é uma vez no ano, né, que eu faço, geralmente, quando acaba os calendários de competição. Aí, geralmente eu me policio por causa disso. A gente se policia por causa do palavrão, né, também, a gente não fala, porque a gente tem uma referência para as crianças, né? Exatamente o que o Robson falou. Com as crianças, legal. E como é que foi esse momento aí que vocês dois se encontraram aí? Porque hoje vocês estão trabalhando junto, né, cara? Queria que você falasse um pouquinho aí. Sim, o Robson me ajuda a treinar hoje. Ele começou dando aula pra Janaína lá, e eu via ele lá, eu treinava sozinho. Aí o Torado abriu a empresa, né? E ele tava sem tempo pra mim. E eu tinha já vindo de outra cirurgia, porque depois que eu vim aqui, eu fiz outra cirurgia. Caramba. Fiz outra cirurgia. Jesus dos crentes, o cara. Aí eu precisava voltar a treinar, aí eu vi o Robson lá, peguei a referência dele com a Janaína. Janaína falou, não, pode, ele é bom. Eu falei, Robson, me ajuda aqui. Ele falou, mas eu sou professor de jiu-jitsu e tal. Eu falei, não, me ajuda, eu preciso de alguém, porque para cronometrar tempo, essas coisas, me ajuda aí. Aí ele falou, não, beleza, bom que eu aprendo, né? Foi. Vai ser uma troca mútua, eu aprendo. Aí estamos aí até hoje. Me ajudou bastante, fui campeão estadual, fomos, né? Campeão estadual 2 semanas atrás. Caramba, então nós só estamos com fera, né? Então... Foi graças ao Robson que me ajudou muito. Não, só medalha de ouro e prata aqui, rapaz, tá louco? Eu já estava fazendo umas contas aqui, eu sou biólogo, então eu sou ruim de conta. Você falou que há pouco tempo atrás você saiu do exército, não é? Você estava turistando na academia. E esse mês você foi vice-campeão mundial? Pô, no mínimo você teve uma trajetória aí de 2 anos de um monte de treino, porque
é vice-campeão mundial turistando a academia. Desde que eu comecei aqui, eu treino todo dia, 2 a 3 vezes por dia. 2 a Então, 3 são vezes mais ou por menos- dia? São mais ou menos 2 anos nessa batida. Calma lá, 2 a 3 fácil. horas por Cara, dia ou 2 a 3 vezes por 3 dia? vezes, porque quando eu dou aula, eu treino também, eu não só dou aula. Entendeu? Você Então, não fica lá... "Ô, Não, fulano, porque eu sou vai um lá cara pra- que eu não aguento. Eu vai tô pro fight. machucado. Eu falo, essa semana eu não vou treinar. Vai Eu pro começo fight. a ver os caras saindo na porrada, eu não aguento, o cara tá no meio. O cara fica tarado, né, bicho? Cara, Porque eu imaginei que tivesse uma trajetória pra chegar onde você chegou esse mês. Pô, Sim, não é eu treino possível. muito, cara. que Muito mesmo. eu posso fazer é que a gente se dedica, assim, é que o esporte individual, igual a gente sempre conversa, não tem um negócio de tocar a bola pro lado e relaxar, né? É você e você ali dentro. Se Até você- o final, do começo até o Um final. treino que você perde, um treino que você deixa de fazer, você vai pagar lá em cima. Isso que- É a mentalidade do campeão, né, cara? Exatamente. Entendeu? O tênis, eu jogo tênis. O tênis é um esporte muito mental. Muito mental mesmo, assim. Se você sair um pouco, desantenar um pouco, você já perde uma partida. Sim. E você não volta mais. Você perde aquela partida e você está desclassificado no torneio. Eu acredito que o jiu-jitsu deve ser muito parecido com isso também. O jiu-jitsu tem a fama de ser considerado como um xadrez. A gente fala que é um xadrez humano. Porque o jiu-jitsu ele é assim, ele é falho, entendeu? Então, não existe posição perfeita. E isso é o que deixa o esporte maravilhoso. Por quê? Cada posição tem uma contraposição. Então, se você está fazendo algo em mim, no tempo certo, claro, no tempo certo, eu consigo inverter aquela posição. Pra cada ataque tem uma defesa. Tem uma defesa e um contra-ataque. Entendeu? Então, não existe igual perfeito no jiu-jitsu. E isso que é a maravilha do esporte. Por isso você tem que... Tudo que você vai fazer, por exemplo, eu quero pegar seu braço. Eu não vou direto no seu braço, eu vou te enganar no pescoço. Até sobrar seu braço, entendeu? Então essa é a que a gente fala que é o xadrez humano. Você tem que ir enganando seu adversário, induzindo ele a chegar onde você quer. E no xadrez falam que os melhores jogadores são aqueles que conseguem prever o maior número de movimentos do adversário. Sim, Então você pega aqui, para daqui 5 jogadas, se ele fizer o que você está imaginando que vai fazer, você encurralar, que é o Nossa. grande objetivo do xadrez. isso. E eu vejo que no jiu-jitsu você tem um duelo mental, e eu imagino que eu que quase não assisto luta, até por falta de hábito de TV mesmo, mas eu imagino que seja algo parecido. Os caras ficam se tentando e vai estabelecendo padrões, vai falando, pô, assiste luta passada. Imagino que tem Estuda o adversário. uma parada mental fortíssima nisso. Eu, na verdade, eu não costumo estudar adversário. Porque, na verdade, eu procuro nem ver com quem que eu vou lutar. Eu gosto de chegar lá e não saber quem o cara é. E não fala, a ignorância é uma benção, né? Porque, não, mas se antes eu vou pesquisar o Instagram do cara, vou ver, puta, o cara é campeão disso, aquilo, eu vou chegar lá já com medo, pô, né? Então eu já prefiro não ver. Não Sei. deixa de ser uma estratégia mental sua. Sim, porque na minha opinião, quem quer ser campeão não escolhe adversário. Você vai lutar com quem Claro, tem na sua claro, frente. Então sim. põe o cara ali na tua frente e você vai sair na mão com Aí ele. você se preocupa só com você, né? Só com você. Então, Eu fiz a pergunta pro Murilo, né, cara, como que foi lá e tal. E pra você, como que foi receber esse convite do Murilo lá, cara, pra fazer essa troca, vamos dizer lá? Cara, foi muito, muito bom mesmo. Até na época eu ainda falei com ele. Eu falei, pô, cara, você me ensina, né? E aí eu vou aprender. Daqui a pouco eu tô fazendo um personal fight também, né? Deu risada. Mas e na época até eu falei pra ele, não precisava nem me pagar, porque eu queria aprender, né? Eu falei, bicho, então o meu pagamento vai ser o ensino. Aí ele insistiu, não, bicho, eu vou te ajudar. Legal, daí aí então com essa parceria ainda, Então, Sim, até sim. hoje, sim. esses dois. Não, eu posso fazer um parênteses? Claro. E também a afinidade que eu vi, eu como pai, né? Eu via o pai que ele é, o ser humano assim de fora. Eu falo, mesmo se o cara não é preparado, não sabe o boxe, eu quero esse cara na minha equipe, entendeu? Porque Pô, eu legal, via cara. ele com Você o enxergou filho o ser dele. humano, né? Porque a gente vê cada coisa aí, né? De pai, às vezes, que abandona o filho. Mas o Robson é um amor. Aí eu, como pai, eu me comovi. Falei, não, eu quero esse cara aí. Ele tem o porte físico, já que dá pra aprender, às vezes, né? Vai aguentar Faz uma um porrada, sparringzinho. pelo menos. Não, e aí Comigo, você, mais pra você frente. chega lá também, lá no dia da luta lá, né, cara? O cara vê a tua equipe, né? Ah, não, Eu sim. vou, avisa aí que eu vou mandar um netão com você daí também. Tá bom. Daí chega junto lá, né? Meteu o louco no adversário, já vai ganhar a luta antes de lutar, né? Você vê como- Só o cara vê a equipe, né? Você vê como uma questão da referência retórica, né? Estamos aqui falando de referência de pai. Exatamente. Entendeu? Foi o que mais pesou na balança pra mim escolher. Falei, não, eu vou fazer o convite. E às vezes o que acontece na cabeça do Robson, ele nem sabe disso, cara.
que ele é uma referência para você de pai, entendeu? Porque ele faz aquilo que ele tem no coração com o filho dele. Só que o que acontece, cara, é muito louco isso, cara. Tem um texto em Romanos que diz assim que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas, cara. Então, todo lugar que você está andando, que você está fazendo, cara, as pessoas estão te observando. Sim. Entendeu? E aí, cara, qual que é a beleza disso que eu vejo? Que você consegue ser um personagem por um tempo, não o tempo todo. Em algum momento você vai escorregar. Então, o que eu entendo com isso? Que todas as pessoas que tiveram sucesso e êxito, qualquer segmento, trabalho, esporte, qualquer coisa, tem verdade no que elas fazem. E elas são aquilo real. E o cara que ele quer ser o que ele não é de verdade, ele alcança um ápice há algum tempo, mas daqui a pouco Vida curta. é aquele cara artista de uma música só. Todo mundo esquece, né? Não esquece, Caneta entendeu? azul. É isso aí mesmo, ninguém sabe. A gente chama no meio cristão de Ministério Bananeira. Ótimo. 6 meses já deu caixa e morreu e acabou, filho. Entendeu? E agora, quando o cara vai construindo uma história, que é o seu caso, que você está construindo a sua história, o Murilão aí, todos nós aí que estão acompanhando, a cidade pequena, as pessoas se conhecem, né, cara? É mais ou menos igual a castanheiro, né, cara? Castanheira cresce muito, leva muito tempo para crescer, ela aprofunda suas raízes, né, cara? Mas quando ela começa a produzir fruto, ela produz fruto muito tempo, cara. Você é meio biólogo também, né, Xandor? Mas não faz sentido, Fernando? Total. Nós temos um biólogo aqui na mesa aqui, se eu tiver errado, você me corrige aí. E até essa questão, vocês falaram sobre referência e pai, e acaba entrando numa questão só. Eu acredito que todos aqui, sem exceção, talvez com exceção talvez do Xandó, que assim, quando a gente é criança, quem são os nossos heróis? São nossos pais. E por que eu citei ele? Porque ele não teve a presença de um pai em casa. Mas teve uma reverência. Eu tive uma referência depois de um tempo assim que a gente acaba... Eu tive más referências, na verdade, né? Que eram os maridos da minha mãe, né? Então eram péssimas referências. Por um tempo, né, cara? Depois as pessoas ficam mais velhas e a vida muda. Hoje eu tenho um bom relacionamento com eles, né? Mas eu tive, durante um tempo assim, não eram boas referências. E aí eu tive uma boa referência que foi o meu avô, né? Isso aí. Então o cara chegou e quebrou esse paradigma, cara. E isso faz muita diferença na vida de um ser humano, de um homem. A referência paterna, cara. E assim, pegando esse lance, cara, até a gente vai passar para você, Robson, falar isso, cara. Sim. Eu vi muito isso nas escolas. A gente tem esse trabalho de fazer uma palestra nas escolas. Que essa falta de referência paterna, ela quebra as pernas da sociedade, mano. Entendeu? Porque, cara, em alguns momentos na vida do homem, você vai estar em decisões que você vai ter que tomar, escolhas que você vai ter que fazer, que você não vai ter aquele colo de pai, mano. E sabe que eu sempre me vejo assim, hoje, tendo que tomar decisões e me remetendo mentalmente a uma decisão do meu pai de 20 anos atrás. Poxa, olha, meu pai fez isso. Ou a minha referência, ou meu avô. Por isso que a referência, eu insisto nisso, ela é importante. Com certeza. Você vai buscar lá atrás, cara. Ô Robson, então, cara, assim, pegando esse gancho aí do Alex, cara, hoje você vamos dizer, você é um pai solteiro. Sim. Como é que é ser um pai solteiro, cara? Porque, tipo, mãe solteira a gente conhece, assim, sabe? É mais comum, mais corriqueiro, né? Mas pai solteiro, mano, cara, eu falar pra você, cara, não é muito comum, não é verdade? E eu acredito, cara, que a gente nem ia levantar esse assunto, porque não passava na minha cabeça isso, né? Mas eu acho legal, se você puder compartilhar com a gente a tua rotina, como que é ser pai solteiro, cara. Não tava na pauta. Não tava na pauta. Cara, na verdade é uma experiência muito boa. Porque, como eu disse, ou eu tô no trabalho ou eu tô em casa. Eu sou um cara caseiro, eu não saio, eu não vou pra balada, eu não bebo. Eu tô trabalhando, eu tô com meu filho. Não tem outro destino, vamos dizer assim. Quando ele veio morar com você, ele tinha quantos anos? Eu vim pra cá, ele tava com 2. 2 aninhos, cara? Hoje ele tem 4. Já tá dando porrada, já. Já, ele treina jiu-jitsu e judô. Aí. Já participa de campeonato, tem 5 medalhas, como dizer. Ralph Pitbull. Ralph Pitbull. 4 anos. 4 anos, cara, tá uma fera, hein, cara? Cara, e aí, tipo, você
2 aninhos ele veio pra cá, então você foi o cara que trocou fralda. Sim, não, mas isso eu sempre fiz, mesmo casado. A gente Faz uma mamada, sempre dá ajudei, banho. sim, sempre ajudei. Ainda quando era casado, ajudava a trocar fralda. Eu nunca fui aquele que deixei só pra mulher fazer, entendeu? Eu acordava de madrugada quando ela estava muito cansada, eu levantava de madrugada, ficava com ele, entendeu? Ela saía para trabalhar de manhã e eu ficava com ele na parte da manhã, que eu trabalhava da tarde à noite, né? Aí depois, quando eu deixava ele na escola, aí meu cunhado pegava para mim, deixava com ela, e depois à noite é ela que cuidava, né? Então a gente sempre dividiu muito esse trabalho. Isso aí, eu nem falo Desde que o pai pequeno. ajuda, o pai faz a parte dele, né? Você sempre fez a Não parte, ajudar, né? é fazer a sua parte. E aí você veio pra Maracaju, ele pequenininho e tal. E aí sua mãe dá uma força também. Sim, que aí quando eu tô trabalhando, é ela que cuida Ela pra mim. fica Na com parte da ele. manhã e à tarde ele estuda, né? Aí ele fica na escola. Aí à noite ela fica de novo, que aí eu tenho aula à noite. Aí quando eu chego, a gente assume a bronca. Putz, legal, né, cara? Caramba, mano. Na verdade é o seguinte, a gente não quer polemizar muito a parada, mas eu acredito que quem vai ganhar com isso é só você, mano. Entendeu? Pela experiência que eu tenho de pai, né, cara, com as minhas filhas, acredito que com o Alex e também o Murilão aí, que quem vai ganhar é só você, mano. E a referência que ele vai ter no coração, nossa, cara, você não tem ideia do que isso vai fazer ele ser pra frente, cara. E outra, né, cara, você tá vendo ele crescer, né, cara? Sim. E eu tive uma experiência não muito boa no início, nos primeiros 1 ano e meio, 2 anos da minha primeira filha, que eu trabalhei muito, cara. Então eu ficava muito pra fora, muito pra fora, muito pra fora, viagem, coisa areada e tal. Então eu não via ela crescer praticamente, cara. Então isso não é bom pra gente, cara. E nem Como- pros filhos. E nem pros filhos, cara. Porque assim, cara, passa assim muito rápido. Então, quando a gente foi ter a segunda filha, isso é uma diferença de 12 anos, então eu cheguei e eu não queria mais perder isso, né, cara? Porque o gostoso dos filhos é ali de 1 ano até 4 anos ali, cara, é muito massa, cara, aquela fase ali, entendeu? Descoberta e tal. E hoje você tá com ele ali, 4 aninhos e tal, ele estuda, você vai, busca, tem uma rotina. Por isso que eu disse, é um pouco incomum para um pai isso, né, cara? Não, e é incomum até do pai aceitar a criança de estar morando junto, cara. Exatamente. Geralmente, a probabilidade é de estar com a mãe e o pai, não, cada 3 meses, 4 meses eu venho Isso é padrão, visitar. praticamente um padrão isso, né, É cara? um padrão, isso você quebrou o padrão. E é como você falou da questão da referência, o espelho, eu tenho assim pra mim, a criança hoje, a cabeça dela é como uma esponja, né? Então tudo que ela vê, ela absorve, né? Principalmente em casa. E como a minha rotina é só luta, pô, o que tem na cabeça dele? Ele quer crescer, quer ser lutador, né? Você entendeu? Então, mas não foi eu, lógico, tem uma influenciazinha ali, né? certeza, né, cara? Mas eu também não fico colocando isso na cabeça dele, né? Tanto esse final de semana eu assisti no UFC, né? E aí o Charles do Bronx foi lutar, né? Ele tá lá sentado no meu colo. Eu falei, ó pai, vem ver isso aqui. Sabe que você vai querer lutar isso aí algum dia? Ele, eu vou. Eu falei, ó pai, senta aqui e vem assistir. Esse aí, por mim, você não precisa lutar, tá? Mas assiste aí e vê se você vai querer. Aí assistiu a luta lá do Charles, tal, acabou, né? E aí, pai, o que você achou? Ah, pai, acho que eu vou querer sim. Ô, Robson, cara, 8 anos de exército, cara. Eu sei que o exército, ele tem muita coisa boa para ensinar. Também tem muitas experiências difíceis que passam lá dentro. Queria que você compartilhasse com a gente aí 1 ou 2 experiências muito boas que você trouxe de aprendizado para a sua vida. E se quiser compartilhar alguma experiência negativa também. Sobre dentro do Exército. Você serviu lá em Campo Grande mesmo? Servi em Campo Grande, servi no 20º Regimento de Cavalaria Blindado, Regimento Cidade de Campo Grande. Mais conhecido como 20. 20 RCB, O 20 RCB. Cavalaria. E aí, cara, compartilha para nós aí como foi o que você tira de aprendizado legal aí do Exército que você trouxe para tua vida. Na verdade, servir o Exército para mim era um sonho, né? Eu, desde criança, desde adolescente ali, pequeno, sempre gostei. Sou fissurado na história da Segunda Guerra Mundial, sempre pesquisei, sabe? Conheço bastante coisa desse ponto. Então, Assiste bastante filme de guerra também? filme, documentário, assisto tudo. Tudo que tem, que seja esse assunto, eu assisto. E aí, um sonho meu era servir, né? Consegui ingressar com ser ali com 18, serve no ano que você completa 19, né?
consegui enganjar, graças a Deus. Enganjei naquele sistema. Você sabe fazer isso? Sei, não sabia. Mas eu me virava. Sempre fiz isso a vida eu caí toda. nessa. Fazia isso. Na época, na verdade, meu pai ele trabalhava na antiga Telemon, hoje nem existe mais. E aí, de vez em quando, eu ia com ele, mexia orelhão, essas coisas, né? E aí, quando eu cheguei lá, os caras me mandaram pro Pelcom. Perguntaram se eu sabia mexer, entendia alguma coisa de telefone. Eu falei, não, entendo. Tudo. Entendo tudo. O cara já vai entregar. Comunicações, né? Comunicações. Muito novo, Tanto não que é? eu fiquei no Pelcom, né? Servi os 8 anos. Não no Pelcom, lá dentro eu mudei, né, de alguns setores, mas o meu início foi ali no Pelcom, mexendo com o telefone. E aí tinha dúvida, ligava pro meu pai, na época ainda era orelhão naquela época, né? Não tinha celular. E aí ligava pra ele, tirava, pai, como que faz isso? Aí ele me explicava, né? Eu chegava Pegava lá o e bizu, desenrolava. Pegava o bizu e desenrolava. Legal. Nesse mês, assim, uma coisa boa, muito boa, aconteceu comigo foi 2013. 2012 para 13. Fui selecionado para ir para o Haiti, né? Então fiz todo o treinamento, 6 meses de treinamento. Foi uma experiência muito bacana. Treinamento rígido, fechado, viajando bastante. A gente fez muito treinamento aqui na fronteira. E o último mês, né, que foi ali os 40 dias de... Como que a gente chama? Internato. Isso, de internato, né, do final do treinamento, a gente fez em Cuiabá. Então não conhecia a cidade também, a cidade muito bacana. Só que assim, não deu para sair lá, né, porque era internato mesmo. Mas o pouco que a gente andou lá, gostei muito. E só que infelizmente não consegui ir, né? Faltando 2 semanas para a gente embarcar, para ser enviado, eu fui cortado, porque cortaram 13 vagas do meu esquadrão, e aí cortaram os 13 mais modernos, e eu tava no meio desses 13. Putz, cara. O que acontece? Mandaram, como a gente fala lá, né? Mandaram 13 peixadas de Brasília. E aí tiraram os 13 mais modernos para mandar os peixes, né? O que é moderno? Moderno, assim, pode explicar. dentro da hierarquia, por exemplo, eu entrei, vamos dizer assim, eu entrei junto com ele. Eu sou cabo, né? Só que ele foi promovido antes de mim. Ele é mais antigo do que eu, foi promovido depois. Você é mais Então moderno. eu sou mais moderno. Então, E aí, só para ficar mais claro sobre isso, por exemplo, todos nós somos recrutas. E aí, para você ser o teu número é definido pela letra do teu nome. Então, por exemplo, de 92 soldados do meu ano, Você era eu era o 92. Porque é W e X. É Não o tinha mais jeito. moderno. É o mais moderno de todos. Então, tipo assim, qual que é o BO de você ser moderno? Escala de serviço. Você sempre está nas escalas de serviço. É difícil você não estar. Por quê? Porque puxa pelos mais modernos. Então, a escala de 24 por 36, cara, sempre tava, velho. Sempre tava. Então, tipo, esse lance de modernidade no quartel é uma bucha, mano. Isso aí, cara. É muito ruim, cara. Mas só para o pessoal saber o que é Legal, modernidade. legal. Nem sempre ser moderno é bom, então. No quartel é Lá bucha. é horrível. É a pior coisa que tem. Ter o E, nome assim, com W e X. e eu, assim, pela minha antiguidade do tempo que eu entrei, eu não era moderno. Porém, naquele grupamento, sim. Sim. Entendeu? Tinha só, pô, muito cara, principalmente por questão de patente, entendeu? Pô, tinha muito sargento. Como eu era cabo, não tem boca, né? Pela própria patente, você já perde. Essa época foi quando teve o terremoto no Haiti, não foi? Foi. O terremoto foi 2010. O terremoto foi 2010. Que eu lembro que muita gente queria ir pro Haiti. Ganhava em dólar, né, mano? Ah, era isso. Ganhava em dólar. Tem amigos meus do tempo que eu servi em Jardim que o cara mudou a vida dele, mano. Tinha soldo, O cara, Sim. o cara construiu casa, construiu um monte de kitnet, o cara fez a vida dele. Contrapartida, teve outra galera que foi pra Miami, que é do lado ali do Haiti, tomou a grana lá, mano. Entendeu? Então, assim, a oportunidade teve uma galera, não foi isso mais ou menos que aconteceu? Isso que eu ia falar, igual você falou. Teve gente que... Porque assim, você recebe o salário da ONU, que é em dólar. Então eu acredito que na época, a gente jogando pro real aqui, acho que era 2 e pouco, então dava o dobro da nossa moeda, né? Hoje daria muito mais. E aí o cara ainda continua recebendo o salário daqui. O salário daqui não para. Não, sem gastar nada. Aí geralmente o que o pessoal fazia? Deixava o daqui, deixava o cartão com a família, né? E de lá gastava só o de lá. Só que, pô, tem que ter cabeça, né? Então o cara que guardava, porque, se eu não me engano, a cada 2, 3 semanas ali de trabalho, você tinha uma de folga. Pô, fica na base, ou vai numa praia ali perto, né? Mas tinha cara, vai conhecer a Disney, vai pra Miami, entendeu? Aí teve cara que gastava tudo lá, ia pro Caribe,
Aí tem muito cara que voltou sem nada. Foi só no oba-oba, só pra se divertir. Mas teve cara que conseguiu fazer a vida. Cara, e qual que é a experiência ruim que você teve no exército aí dentro desses 8 anos aí? O fato de eu não ter sido cortado já foi muito ruim, né? Depois, quando eu voltei, eu fiquei meio... Você não tem boca, você fica meio abatido, né? E aí eu queria sair, já não queria mais ficar. Então foi um ano ali bem difícil pra mim. Só que como eu voltei depois da época do engajamento, então como eu tava lá no treinamento quando era a época do engajamento, meu engajamento foi automático. Então eu tinha um ano pra cumprir ainda. E aí você tá desanimadão e era obrigado a ficar mais um ano. Não podia sair, não. Não podia sair. Você pede a 150, né? Só que aí você pede a 150 é a mesma coisa que aqui fora você tá pedindo suas contas. Você sai sem direito nenhum. Sim. Então não vale a pena. Já tem pouco, ainda você sai Já sem tem nada. pouco, aí você vai sair sem nada, não vira. Então nesse um ano foi o período assim que eu tive para trabalhar minha cabeça, né? E aí depois poder continuar. Até porque eu fui sair de lá em 2017. Então nesse um ano foi o prazo que eu tive ali, conversei com muita gente. Você conhece muita gente, pô, os sargentos mais velhos principalmente, sabe? Te orientam muito. Então você conhece muita gente bacana lá dentro. E é como eu costumo falar, assim como no jiu-jitsu e no exército, a amizade que você faz lá dentro é diferente de qualquer coisa que você faz aqui fora, né? Então, pô, eu conheci, cara, fiz amizades lá ralando no campo, entendeu? Então o cara sofrendo as mesmas coisas que você tá sofrendo, tendo que dividir. Às vezes você tinha um copo d'água desse aqui para 10 pessoas tomar. Todo mundo tinha que tomar. Então eu tomava um golinho, ia passando, né? E todo mundo toma. Cria uma irmandade. Cria uma irmandade. Assim como no jiu-jitsu. Por quê? Pelo fato de ser uma luta agarrada e você tá constantemente com muito contato com a pessoa, até você comentou em elo, teve um negócio de equipe, então você cria uma amizade, é diferente. Com o próprio adversário. Com o próprio adversário, com o seu colega de treino, entendeu? E no exército é assim também. A sua amizade ali dentro é diferente de um amigo... Meus amigos do exército eu considero mais do que meus amigos de infância. Hoje, eu não converso com meus amigos de infância. Muito pouco. Não tenho contato. Mas com o pessoal do quartel eu converso. Tenho um grupo até hoje. E quando que as duas coisas se encontraram na sua vida? O exército e o jiu-jitsu se encontraram? Foi lá dentro. Na verdade, eu comecei a treinar jiu-jitsu porque eu apanhei de um cara lá dentro. A gente garimpa as histórias do pai. Fala aí então, cara. Na verdade, lá dentro a gente tinha entre aspas, assim, um clube da luta, né? E aí, pô, chegava geralmente sexta-feira é meio expediente, né? Aí acaba meio-dia. Aí sempre meio-dia a gente fazia um churrasco, tomava uma cerveja. Quem fez, fez. E aí a parte da tarde, né, o pessoal ia todo mundo embora, aí ficava só cabo soldado. Aí quando fica só cabo soldado junto, já Luta acontece. clandestina. Quando os Luta gatos clandestina. saem... Lutas clandestinas. Como é que fala? Deu alteração no plantão. Deu alteração Aí, no plantão, no bem plantão. isso. Tinha aposta também? Não tinha aposta. É só pra ver quem ganhava. Era só pra ver. Mas era mão livre? A Como diz? aposta era o bril, né? Vamos dizer assim. Né? Não tinha uma técnica. Não, era não tinha- clube não tinha do nada. jiu-jitsu. Não, mas isso Era mão livre. Não, a gente Pela lutava. Não era o jiu-jitsu em si, mas também a gente não saía no soco. Ah, né? entendi. Então era tipo aquela Uma luta brincadeira. olímpica, mais ou tipo menos. aquela brincadeira de criança. Isso quer dizer, tipo, Vai fazer pediado. Isso, mais ou menos isso. Então você derrubava Pedir o água, cara. para. Isso, eu já ficava amassando o cara ali até o cara não aguentar mais. Não tinha tempo, não tinha nada. E era na areia. E ficava ali. E aí, daí o cara pegou e amassou sua cara E na areia. aí, E você... numa perna, o cara me deu um armlock ainda. Só que assim, naquela época, nem ele sabia o que ele tava fazendo. Né? Conseguiu pegar meu braço e levou. E aí, na época, eu já era cabo antigo, cara. Eu era... E foi um soldado que fez Não, e isso. foi um cabo também, só que mais moderno. Só que aí, bicho, você fica Ficou louco, cara. ofendido. Eu não aceitei. O bril, Não, o bril, é o o bril. bril. O que tá valendo ali é o bril do cara, né? Porque tem toda uma hierarquia ali dentro. Sim, Você perder pô. pra um cara, né? Mais moderno, aí fica ruim, pô. E aí? E aí, na época, meu cunhado tinha acabado de começar a fazer jiu-jitsu. E aí ele me chamou pra ir fazer uma aula. Pô, aí eu fui, gostei. E tô até hoje, não consegui revidar, mas... Eu não chegou na reta. Faixa roxa. Esse é o objetivo final, não era disputar o Mundial, era Não, devolver a derrota. era lá dentro. Cara, e desse início que você, né, começou no jiu-jitsu por tipo, tentando uma revanche, vamos dizer assim, passava na tua ideia, cara, você participar do Mundial? Nunca. E como que foi estar lá no Mundial? Cara, uma experiência única. Foi você e mais quem daqui? Daqui de Maracaju, foi eu e mais 2 alunos meus, né?
Classificado ou se for só para participar? Classificaram, porque na verdade foi assim, a gente teve o Campeonato Brasileiro em agosto, o Brasileiro Centro-Oeste que foi em Campo Grande, né? Nesse Campeonato Brasileiro, o presidente da federação ele fez uma seletiva. Então toda a categoria tinha uma seletiva, né? Então cada um se inscreveu na sua. Para poder ir para o Mundial, você tinha que ganhar a seletiva. Então eu primeiro ganhei a seletiva, né? Meus alunos também ganharam, e aí a gente embarcou para o Mundial. Só que não necessariamente você tem que participar de uma seletiva para você lutar o Mundial. Se eu tivesse dinheiro para bancar, era só pagar e chegar lá e lutar, entendeu? Então, como a gente não tem essa condição, aí você tem que se dispor disso, né? Então, a gente entrou na seletiva e nós entramos na delegação sul-mato-grossense de jiu-jitsu. Inclusive, foi campeã por equipes no Mundial. Muito legal, cara. Caramba, cara. Por equipe a gente foi E campeão. aí a delegação tem um apoio lá, um patrocínio, alguma coisa? Aí eu já meio por fora, né? Eu sei que, assim, fazendo parte da seletiva, a gente ganhou a passagem do ônibus, né? Então, aí o hotel e a inscrição no campeonato foi por nossa conta. Mas pelo menos o custo ali da viagem a gente não teve, né? Então, acredito que tenha ganhado ali da Fundesporte, né? Alguma coisa da prefeitura, para poder ter o ônibus. Foram 3 ônibus, se eu não me engano, foi mais de 160 atletas, foi muita gente. Do Mato Grosso do Sul. Do Mato Grosso do Sul, E foi Rio de Janeiro capital mesmo. Rio de Janeiro capital. Aí você chegou lá, tá, você teve quantas lutas? Fiz 2 lutas. 2 Tinham lutas. 7 caras na minha categoria, era pra ter feito 3. Aí a primeira eu ganhei por WO, o cara não apareceu, e aí fui direto pra semifinal. Na semifinal eu finalizei meu adversário com um estrangulamento dos 100 quilos, e aí na final eu perdi por uma queda. Quer dizer, tomei uma queda. Eu tenho um problema, um grande problema, que eu confio muito no meu jogo por baixo, né? Que é o fazendo guarda. Eu gosto muito de fazer esse jogo, tanto que geralmente eu começo já puxando pra guarda. E aí, quando a gente começou a luta, que eu engatei ele pra mim poder puxar, o que ele fez? Ele meteu a mão na minha perna. Quando ele meteu a mão na minha perna, eu sentei. E isso deu 2 pontos de queda pra ele. Por ele estar segurando a minha perna, caracterizou que ele me derrubou. Entendeu? E aí depois eu tive o tempo pra correr atrás e não consegui poder inverter na pontuação. Então eu perdi por essa, vamos dizer, bobeiraça. Experiência, né, cara? Isso aí é ser dentro do jogo, né? Acredito que dentro do todo esporte aí você vai tendo essa vivência aí, né? Acho que foi o Murilo que comentou um negócio que eu fiquei pensativo e impactado, que você falou, pô, no esporte coletivo você toca a bola pro Exato. colega e relaxa, Exato. né? Lá no futebol eu sou goleiro, então é como se cada tempo em tempo que o goleiro atua. O resto como que é a preparação de uma parada que é você e você? Para ir para o Mundial. Cara, como que eu fiz? Na verdade, assim, eu não me preparei especificamente pro Mundial, né? Eu venho treinando há muito tempo, eu não paro. Tanto que eu voltei do Mundial, agora eu tenho mais 2 campeonatos em novembro e eu não paro de treinar. Eu tô treinando, o meu treino ele é constante. Então eu costumo dizer assim, você não tem que estar pronto, você não tem que treinar para lutar um campeonato. Você tem que estar sempre pronto. Ah, tem uma luta amanhã. Tô pronto, vou lutar, você entendeu? Eu sigo nesse ritmo, né? Claro, fiz uma preparação física, talvez, ali um pouco diferenciada, aí mudei. Estava na academia fazendo um treino de hipertrofia, mudei, falei, não vou fazer treino de hipertrofia, não vou me desgastar. Aí comecei a fazer treino de explosão, até para melhorar na luta, gostei demais, foi a primeira vez que eu fiz isso, nunca tinha feito. Então é algo que eu já vou começar a adaptar para campeonatos maiores, é algo que dá para fazer, entendeu? E depois é cabeça, porque a gente fala assim, o treino, ele é 90% físico e 10% psicológico. O campeonato é diferente. O campeonato ele é 90% psicológico e 10% O físico. campeonato é hora de você provar se o 90% psicológico vai resultar no físico. Sim, é cabeça, campeonato é cabeça. Mas só isso que você está falando para mim já é um mindset completamente diferente do que tudo que a gente vê por aí. Quem que vai disputar alguma coisa e diz que está sempre pronto? A única Muito coisa que eu estou difícil. sempre pronto é para ir pescar, cara. Isso aí eu estou sempre pronto. Mas de resto, você vai se preparar, né? É que assim, eu vejo se por exemplo, você vai usar a questão da sua academia da hipertrofia, você vai no fisiculturismo, você tem que bater, você bate seu peso, você não vê no seu visual, se você está melhorando ou não, né? Você chega lá para subir no palco. Só que nem no caso de esporte igual ao tênis, igual ao jiu-jitsu, você não consegue mensurar isso aí, cara. Porque igual ele falou, você tem que estar numa briga com outra pessoa lá. Então, às vezes, no momento que você falha, você jogou todo o seu treinamento para trás, para fora. Entendeu? E aí acontece, essa questão aí, por mais que você treine, se você não colocar seu nível acima,
E no caso dele, como é que ele coloca o nível dele acima se ele não lutar com pessoas melhores que ele? Tem isso também. Você né, entendeu? cara? Entendeu? Então ele precisa subir o nível da régua dele para poder também melhorar o nível E dele. outra coisa também, tem muito do jiu-jitsu, ele não falou aqui, eu quero puxar que a gente tem convívio com o atleta, tem muita provocação também, né, cara? Ali na luta, ali, né? O cara falar um negócio no ouvido, Acontece? o cara pegar e dar Acontece. uma raspada de lapela no olho do cara. Lapela é a manga da camiseta, do kimono, que dá uma raspada no olho. O cara enfiar um dedo no ouvido. Isso é jogo sujo, no caso. Cara, mas tem de tudo, né, cara? Porque não pode assim, isso, se o árbitro vê. se o árbitro vê, não, mas... Não, tem coisa, por exemplo, assim, tem coisa que é jogo sujo, mas que é válido. Entendeu? Por exemplo, crossface. Eu não gosto do crossface e falo pros caras, no treino eu não quero que faça. O que é? O que é o crossface? Quando você tá nas costas do seu adversário, o certo é você encaixar o mata-leão com a cana do seu braço no pescoço. Mas eu posso meter na boca dele se eu quiser, que nem a gente fala, do ombro pra cima é pescoço. Se eu quiser meter a cana do meu braço no nariz do cara e quebrar o nariz do cara, eu posso fazer. Você entendeu? Só que é jogo sujo. Eu não gosto disso daí. Eu não faço. E não deixo no treino os caras fazer. Legal. Só que campeonato não tem essa. Pô, já tomei muito crossface em campeonato. O cara mete a mão aqui na minha boca, bicho. Só que é que tá, é aquela situação. Você pegar um pitbull, por exemplo, e pisar no pescoço dele. A hora que você soltar, você tá... Eu você queria explorar entendeu? duas coisas. Uma é essa, como que passa na cabeça quando tu tá tomando um golpe, bicho, desse nível aí, que tu sabe que é sujo, tu tá sentindo fisicamente, como é que fica o psicológico? É O que você tipo um pensa? golpe do Lula, assim, né, cara? Um golpe do PT, assim, né? Você toma um golpe desse, cara. E aí... Depois eu quero explorar outra coisa. Perdeu até o... Depois que... É o sentimento que o brasileiro tem, né, cara? Porque, cara, bicho, eu me imagino estando com a cabeça sendo afogado embaixo d'água. Aí tem duas situações, né? Se não for o suficiente para fazer você bater, se aquele golpe ele realmente não te machucar a um ponto que você vai ser obrigado a desistir da luta, bicho, a hora que eu sair dali, eu quero arrancar a cabeça do cara. Então tem que ser ou o cara tira dentro do olho pra derrubar ou se prepara. Sim, aí na verdade aí começa aquele olho por olho, dente por dente, né? E aí, do jeito que eu falo, o jiu-jitsu ele é recíproco. Do jeito que vem, volta. Né? Então, pô, tô começando a treinar contigo hoje. Eu vou rolar devagarzinho com você. Só que se você acelerar pro meu lado, eu vou acelerar pro seu. Você entendeu? Então o jiu-jitsu ele funciona assim. Acho que não só o boxe também, de qualquer esporte que seja ali de contato, é desse jeito que funciona. E outra coisa que as pessoas não gostam muito de falar, mas eu percebo que no esporte individual está sempre presente, assim como no tênis. Como que fica a cabeça quando acontece a derrota? Como você perdeu a final, você não no tênis. Porque no futebol você culpa o outro, você vai se quiser. Você divide Você a vai culpa, tomar né? cerveja. Mas Você no divide a esporte culpa. individual não tem como. O que vocês pensam quando acontece a derrota? Eu acho que depende muito. Qual é a reflexão que você faz? Tem derrotas e derrotas. Esse que depende muito da situação. Pô, tem derrota que esses tempos atrás eu fiz 2 lutas com um cubano. Cara, eu perdi as 2. A primeira foi lá e cá. Aí faltando a luta são 5 minutos, são 6 minutos absoluto. Com 6 minutos de luta, eu já não tinha 5 minutos de luta, eu já não tinha mais gás. E aí, tipo assim, me entreguei, sabe? Pô, não aguentava mais. Você reconhece. Eu reconheço que me entreguei. Na segunda luta, eu não consegui fazer nada. O cara foi muito superior do início ao fim, você entendeu? Então, bicho, eu saí dali com a cabeça, pô, eu fiz o que eu podia. Sabe? Mas também com o cubano, né, cara? O Cara, cara luta pra sinistro. sobreviver lá, velho. Cara, Entendeu? sinistro. É o duro quando você sai da derrota e pensa, fala, pô, eu podia ter feito mais. Isso que eu ia falar. Você não entregou tudo lá. Esse é o pior Esse é o que sentimento. mais incomoda. Sempre ir no tênis. Acontece da mesma maneira. Tem dia que você tá lutando, mas assim, o tênis é assim relativo, porque esse cara é 1 centímetro, a bola saiu, cara. Entendeu? Você executou da maneira que você queria. Tem sorte nisso. Entendeu? Mas por um centímetro a bola saiu, você perdeu o jogo por aquilo ali. E às vezes você tá jogando muito melhor que você tá acostumado a jogar, mas ao mesmo tempo, igual o Murilo falou, às vezes você tá abaixo do que você estaria jogando. Tá, mas no tênis tem sorte. A bola bateu, mas e no boxe tem sorte? Pô, o cara deu a sorte de Não, a já bola bateu. treina bastante. Não tem. No tênis vai lá, né? Cara, do boxe tem sorte só se o seu adversário passar mal, né? É, alguma coisa assim. Tanto é que o tênis fala Mas assim, não- vence quem errar menos. Ah, é difícil entendeu? falar em sorte no esporte, difícil falar. assim.
É que É igual o tênis. Não é que é sorte que a bolinha foi pra fora da linha. É que você executou de uma forma errada, querendo ou não. É a mesma coisa. Um soco bloqueado, um soco que se acerta. Você treinou pra aquilo, né? Quando você vai para um campeonato de boxe, você torce pro seu adversário não ir? Não. Se fosse eu ia torcer, cara. Tomara que não. Não, porque o cara se prepara tanto pra não lutar, mano. Você quer lutar. Você né? quer lutar de não qualquer adianta. jeito. Não, vem um cara da plateia aí, mano. Eu quero lutar com esse cara aí. Entendeu? Isso acontece muito em primeiros campeonatos, né? Você fica tão sim, nervoso sim, que você sim. quer passar, quer acabar de uma vez. Legal. Mas depois você vai pegando aquela vontade de estar ali, de querer vencer, aí não tem essa, né? Galera, é o seguinte, cara, poxa, tem um cara que tinha um sonho de ir pra França, por conta da pandemia não aconteceu, dele ir. Não esperava estar em Maracaju, ficou aqui, era para ficar 3 meses com o menino dele, tava morando com o teu menino aí. O cara viveu uma experiência no exército, né, cara? Cara, eu nem te perguntei quantos anos você tem. 32. 32 anos. Pô, o cara 32 viveu anos. 50 e 32. Trabalhou até dando manutenção em orelhão, pra você ver, né? Muita gente que tá assistindo aí nem sabe viu o que é orelhão, mano. Nem viu. Acho que em frente ao Verdade. paroquial tem um orelhão. Ô, Robson, eu Tem algum quero lugar aqui fazer em Maracaju que tem Eu acho que é orelhão. lá né? mesmo. uma pergunta mais reflexiva, cara. Chegar no fim dos teus dias, que mensagem você deixaria na tua lápide ali, do teu túmulo ali? Pra galera que vai te ouvir aí. Mas aí você me pegou agora, cara. Nem Foi- essa foi uma- pergunta foi nem é um- braba, hein? Isso é- Foi o Mata-Leão. Cara, sinceramente não sei, bicho. Talvez ali. Aqui jaz um bom pai, um companheiro, um amigo. Acho que pra mim tá ótimo. Legal, acho que você falou tudo. É o que você vive, o que você é, né, cara? Entendeu? Porque isso aí é o que você... É o que a gente chama de legado, né, cara? A gente quer deixar um legado, né? E o legado não tem como você construir um legado em 5 minutos, né, cara? Não. Legado, se numa palavra, vamos dizer, numa tradução mais fácil para a galera entender, o legado é uma herança sem dívida, né? E como ele falou no começo, né? Às vezes 1000 acertos que você tem, um único erro, você acaba jogando todo pra fora esse legado. Sim. Verdade, cara. Então, assim, o legado é uma coisa muito séria. Eu levo também muito a sério, entendeu? Tipo, o que eu vou deixar quando eu sair dessa terra? Será que as pessoas vão sentir falta de mim? Ou vão dar graças a Deus que eu morri? Então, assim, será que eu faço diferença na sociedade? Eu sou relevante na sociedade? Sou relevante na minha família? Sou relevante para as minhas filhas? Para minha esposa? Então, tipo assim, eu faço valer essa vida que Deus deu para mim. Eu acredito que é o que a gente tem em propósito, deixar esse legado, né, cara? Porque, assim, a morte, ela é uma fila de espera que ninguém sabe a hora que vai ser chamado, mano. E eu quero fazer até um parênteses assim que você está preparado para a luta, a gente tem que estar preparado para morrer, cara. É. Porque ninguém sabe a hora que vai ser. Sei que é uma bad vibe estar falando disso, mas é uma situação seguinte. Cara, realmente é essa reflexão. Ou você vai ser alguém que não, ninguém nem sabe, cara. Quando eu penso muito isso, nessa relação de militar, eu vejo aquele filme do sniper americano, você vê o velório do cara? Sim. Parou o país, cara. Mas sabe que eu tava perguntando dos adversários, pergunto para vocês dois, porque tem várias coisas em comum entre vocês aqui pelas frases, e é uma coisa que a Laura fala muito, né? Que vocês falaram, das 2 vezes que ela veio aqui, o que eu tô percebendo é que o lutador ele tem que olhar muito para si. E as pessoas têm dificuldade de fazer isso hoje em dia. De olhar para si, de se reconhecer, se conhecer. Você tem que saber onde você errou sozinho, velho. Sim. Você pode ter o mestre, o técnico no boxe, mas o time de futebol tem o técnico que junta todo mundo e fala você. Vocês não. Você tem que se virar. Fazer uma autoanálise, né? É isso aí. E é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de fazer. Vocês falaram sobre isso com a Laura nos 2 episódios, que eu assisti os 2. Então, eu tô achando muito, muito produtivo isso da luta. São visões que eu, por exemplo, não tinha. Para mim, lutador era lutador. Por ignorância, porque eu nunca tinha conversado assim. E perdedor é perdedor. Não, cara, eu não tinha essa visão tão produtiva do esporte luta. Para mim era mais um esporte. E agora eu tô vendo que é um esporte que te traz um autoconhecimento
te obriga a ter um autoconhecimento enorme. E na verdade, assim, ó, uma autossuperação, a autossuperação é constante. Por exemplo, quando eu comecei a competir, a minha maior dificuldade em competição era o fato de eu não ter meu mestre do meu lado. Porque, como eu treino aqui, não adianta eu chegar numa luta, por exemplo, o Murilo vai lutar. Você chega lá e fica mandando ele fazer as coisas, você não sabe o que ele sabe fazer. Você não treina com ele, então não adianta, você entendeu? Então ele ia assistir as minhas lutas, porém, não tá ali gritando pra mim. E aí o que acontecia? Eu ia lutar com o meu adversário e ele tá com o mestre dele lá dele. E toda vez orientando o cara. Faz isso, faz aquilo, eu fazia uma pegada, faz isso, faz aquilo. Pô, e no começo me atrapalhava muito. Depois eu tive que pegar pra mim, fazer o quê? Falei, bicho, eu luto contra 2 caras. Eu luto contra o cara que tá ali na minha frente e luto contra o cara que tá lá fora. O que eu fiz? A minha dificuldade passou a ser meu ponto forte. O que acontece? Quando eu vou lutar com um cara e o mestre dele tá lá de fora orientando ele, eu começo a fazer tudo ao contrário daquilo que o mestre dele tá O falando. cara tá te dando as dicas pra você dar o Do que ele vai fazer. Você E tá aí certo. eu entendi o seguinte: quando você tá ali dentro, com o ouvido lá fora, você não tá ali dentro. Porque que acontece? A partir do momento, eu gosto de fazer guarda, tô embaixo, o cara tá em cima de mim. Ele tá orientando o cara a tentar passar a guarda. Eu vou fazendo o movimento, eu tô ouvindo a orientação do cara, do mestre dele. Eu já sei o que ele vai fazer. Eu faço o movimento ao contrário, entra aquele lance do xadrez, de novo. Eu engano o cara, faço o movimento, põe ele pra baixo. Quando eu ponho ele pra baixo, eu escuto o cara falando lá, putz, bicho, Deu certo. já era. O cara que tá ali embaixo não faz mais nada. E o cara lá ficou quieto. Mas é mais difícil, né? Você tá ali lutando e com o ouvido... Mas eu tive que aprender, igual você fazer, é Isso é- autossuperação. Eu é tive isso. que aprender a lutar dessa forma. Isso aí dá pra tirar até um exemplo pra vida, né, cara? Não, isso é legal, porque na verdade, assim, nenhuma das vezes a história vai se repetir, cara. Não. Toda vez que você for entrar em algum lugar pra você competir, sempre vai ter algo diferente, nunca vai ser o mesmo padrão. Sim. Aí é igual o Alex falou, a questão do autoconhecimento, o que te traz isso, essa experiência? É você se autocorrigir mais rápido. De você tá em tempo de você conseguir reverter uma luta, que coisa que você não conseguiria fazer antes. Mas o que me marcou muito foi ele falar ali, cara, tipo, quando você tá fazendo uma parada e você tá dando ouvido para as outras pessoas que elas estão falando de fora, você não tá ali dentro. Quando a gente começou o café, eu ouvi muita merda, cara. Ah, o que você quer fazer isso aí, cara? Isso aí é coisa de cidade grande. Vocês querem ficar famoso? Vocês querem ganhar dinheiro? Vocês querem aparecer? E aí, por um tempo, cara, eu liguei um botão mudo, tá ligado? Foi o que ele fez, cara. E eu, o que as pessoas falavam, eu fazia tudo ao contrário. Entendeu? E eu pegava pra mim e falava, não, é que eu vou fazer mesmo, mano. Entendeu? Por quê? Porque se eu tô aqui dando ouvido porque as pessoas estão falando lá fora, eu não tô aqui. Entendeu? E aí, graças a Deus que eu parei de ouvir as pessoas, porque hoje eu não estaria aqui com você. E esse tempo da sua vida que você tá dando pra nós, nunca mais vai se repetir. É o que eu falo quando eu conheci o Tamioso. A gente não se conhecia e a gente foi tomar um café junto. Eu lembro que no final da conversa eu agradeci. Ele foi obrigado pelo seu tempo que você me deu, da sua vida. Porque nunca mais esse tempo vai se repetir. E eu dei também um tempo na minha vida para ele. Então, cara, isso me marcou muito, cara. É o que você tá falando. A gente parar de ouvir quem tá gritando lá fora. A menos gente- que seja o seu mestre, né? A menos que seja alguém que seja importante. Isso! Não. Eu falo assim, ó, é gente que tá cagando pra você. Claro, Não tá no seu time. Entendeu? É gente que não tá no seu time. Gente que tá no seu time, sim, com certeza. Ô Xandó, e hoje a gente tem o ouvir de fato, e eu percebo que os teclados, eles tornam as nossas mãos verdadeiras metralhadoras de criticar, né? Porque eu garanto que lá no feed do café, nesses negócios que vocês falam, YouTube, Instagram, deve ter um monte de negócio. Ah, com certeza. Até quero fazer um desabafo aqui, mano. São dedos que Os viram haters, metralhadoras. Por Né? exemplo, Seja a gente hater, levantou aquele lance do Hector lá, cara, até fazer o desabafo seguinte, cara. Gente, cara, a gente é pai, a gente é família, cara, a gente tem sentimento, a gente quer fazer alguma coisa para as pessoas porque a gente se coloca no lugar do outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente entende a dor do outro. Então, geralmente, pessoas que vai lá no meu direct, ou vai no direct do café e fala alguma coisa, tipo, a gente querendo tirar proveito do Hector, mano, você tá louco, cara. A gente não tem intenção nenhuma de tirar proveito disso, cara. Então eu tô fazendo esse desabafo, cara, porque a gente aqui é ser humano, né, cara? E às vezes a gente irrita isso, cara, sabe? Mas não quer tirar proveito político nenhum disso. Mas é simples, Xandó, que assim, é só pedir pra pessoa assistir o episódio, cara.
Porque a gente sabe o que rolou aqui, cara. Todo mundo ficou impactado com a história do cara. E não é só ele, milhares de pessoas que estão na mesma situação que ele, numa situação muito pior do que ele tá. Com certeza, cara. E aí a gente se mobiliza para fazer alguma coisa para ajudar. Pessoal, vocês estão querendo tirar vantagem do cara, entendeu? Cara, jamais a gente vai querer explorar a dor de alguém aqui no café. Meu Deus, que isso. E ainda mais essa questão, né? Eu li um livro que fez muita diferença na minha vida, que foi daquela menina Malala, aquela paquistanesa que foi perseguida pelo Talibã. Sim. E lá fala alguma coisa parecida com a do Hector, que eles foram lá, de fato, refugiados. E as pessoas confundem o refugiado com o imigrante. O imigrante, ele decide se mudar. Né? Ele Refugiado decide. não, cara. O refugiado, ele foi obrigado a abandonar tudo. Deixar tudo pra Cachorro, trás. galinha, família, tio, casa, quarto. Então, a condição que essas pessoas que saíram desses países é de refugiado, cara. Com Não certeza. é uma situação de imigrante, de turista. Não é a Disney, não, cara. Robson, até né, te peço perdão por fazer esse desabafo aqui, cara, mas uma coisa que eu senti de falar, né, cara, porque os nossos convidados, cara, a gente procura tratar da melhor maneira possível, cara. A gente tá aqui pra bater papo, trocar ideia, trocar experiência, né, aprender um com o outro, né, cara. Eu acho muito legal essa troca que a gente faz, né, cara. E só pra complementar, acho que isso aí não deve nem resposta. Nem precisava. Eu entendo a sua indignação com isso, mas nem precisava. Porque só a gente sabe o que a gente fez, cara. Entendeu? A gente só queria ajudar a pessoa e acabou. Meu, é o seguinte, quem tá fazendo não tem tempo de criticar quem não tá. Só critica quem não tá fazendo nada, É velho. verdade. Isso é verdade. Bem? Beleza, galera, vamos mudar a marcha, porque eu acredito que o nosso convidado aqui hoje veio aqui, cara, e contribuiu demais pro café hoje, cara. Netão, lança braba aí. Tá bravo. Você chegou a escutar o episódio ou não? Assisti hoje. Você conseguiu? Ah, então você sabe qual que é a brava. Mas não assistiu Não, até não o assisti final, né? completo. Eu também não falei. Deixa eu fazer uma última, prometo. Faça. Só para não passar em branco esse contexto Por do favor. passado, do presente e o que é que você enxerga para frente, você como competidor. Para onde que você vai agora? Perguntei como que você veio parar aqui e agora? Para onde você vai? Seguindo uma linha. Qual é o teu plano? Eu tinha um sonho, que era ir para França. Não deu certo. Desisti desse sonho, né? Para seguir o jiu-jitsu. Depois que começou a dar certo. E começou como uma maneira de eu, né, ter uma renda. Hoje é meu estilo de vida. Então, daqui para frente, assim como você disse da árvore, né, da castanheira, nunca pensei em ficar em Maracaju. Hoje meus planos são ficar em Maracaju, Legal. né? E vai crescer, divulgar muito mais o esporte aqui na nossa cidade. Legal. Fala aí, Netão. Robson, você já falou aqui sobre a parte de ser lutador, da parte que você viveu, como é que você chegou em Maracaju, contou toda a sua história, Sim. tá? De uma maneira prática para todo que nós pudéssemos entender. Mas olhando para si mesmo, olhando para dentro do seu coração, da sua mente, quem é Robson Valiente? Robson Valiente. Paz. Por isso Tomou que outro brava. golpe. Por isso que essa é a brava aí. Qual que foi agora o armlock? Então, com um crossface. Pegou no tempo Tá na certo, área. cara. Rapaz, uma pergunta difícil, cara. Eu não me vejo assim como uma referência, né? Eu acredito que eu vi um vídeo esses dias não sei se foi o Ninja falando que, quando você para você falar de fidelidade é porque eu já fui infiel e, realmente, quando você fala de deslealdade é porque você já foi desleal. Então, assim, hoje eu tenho uma conduta porque um dia eu já não tive ela. Quando eu era mais novo, quem me conheceu dos 20 e me conhece hoje, eu sou outra pessoa, entendeu? Então, hoje eu mantenho essa minha conduta, mas lá atrás eu já fui bem, vamos dizer, prático, bem porcaria, né? Então, hoje eu me vejo como uma pessoa totalmente diferente. Eu acho que o trabalho mais difícil é a gente se reconstruir, né? Então, estou tentando aqui em Maracaju fazer uma história legal. Não é o mais fácil, eu acredito que seja você atingir aquele ponto. Como você falou do legado, construir um legado é fácil, né? O difícil é você manter ele. Assim como você ter sucesso é fácil, o difícil é você se manter no topo, né? Fazer filho é fácil, difícil é você criar adultos entendeu? decentes. Mas isso então eu sigo nessa linha de raciocínio. Hoje eu quero aqui fazer um trabalho
que eu possa deixar, como você disse, algo, né, para quem ficar para trás, e não só realmente ser mais um João Ninguém que passou aí, ou um cara que não tem importância, alguém tá comentando, sabe? Não, esse cara aí deixa quieto, vamos deixar para trás. Então, hoje eu me vejo nessa busca ainda. Não sei te dizer quem é o Robson Valiente hoje, mas eu acredito que eu estou numa transição de uma busca assim de fazer algo melhor. Muito Legal, bom, cara. É isso aí. Legal, mandou base aí, porque foi muito humilde, né? E se definiu como se fosse no jogo, né? Loud lá, né? Em construção, né? Sim. Legal isso aí, cara. Robson, eu vou passar para os nossos queridos brothers da mesa, eles vão dar as considerações finais e aí depois eu passo para você, beleza? Perfeito. Murilo Alves, cara, nosso convidado que tá à mesa hoje, suas considerações finais do app aí. Fiquei muito feliz de saber a história mais a fundo do Robson, que a gente já se conhece, né? Ele entrou, vamos supor, na minha vida no momento certo, porque a hora que o Thiago abriu a empresa, eu estava vindo da 4ª cirurgia e precisava de alguém para treinar. Aí, só que tem alguns aqui em Maracaju que sabe da luta, sabe de luta, assim. Só que não tem a conduta que eu quero conviver. E eu estava nessa busca, quem que eu vou colocar com a mesma afinidade e com o mesmo perfil do Thiago, né? Porque ele abriu a empresa, ficou muito cheio de serviço, não estava dando para encaixar, né? E a gente sabe que competição você tem que ter o negócio certo. Não é assim, às vezes dá, hoje, às vezes não dá, entendeu? É certo. Aí o Robson apareceu e a nossa afinidade foi quase instantânea. É isso. Gostou de estar com a gente, bater um papo aí? Sim, sim. E eu, igual eu falei, além de um cara interessado, o que me chamou a atenção nele é o negócio do pai, né? É exatamente o que você falou, você não vê tanto pai solteiro assim. Eu sempre via ele pra cima e pra baixo com o filho dele e tal. E isso me interessou muito. Eu falei, não, é esse tipo de pessoa que eu preciso, né? De caráter, exato. Legal. Muito bom estar com vocês. Alex Meloto, considerações Legal. finais do app. Você sempre fala que quando tem episódio, quem mais aprende somos nós, né? Quem mais ganha somos nós, né? E hoje está sendo mais impactante do que o normal, porque a gente está falando de esporte, do esporte individual, e eu lembro da luta ser um esporte preconceituado, né? Porque lutador, porque brigão, porque não sei o quê. Isso é uma fase que passou, e hoje você vê vocês falando aqui de um esporte de autoconhecimento, de um xadrez humano. Então é uma visão completamente diferente. Saiu da briga pra luta. Exatamente. É claro que tem contato físico, que tem sangue, que tem orelha zoada aí, né? Mas é muito mais do que isso. Então, para mim foi muito bom, foi esclarecedor e enriquecedor, tanto do depoimento de vida, quanto do esporte que vocês trouxeram aqui. Muito obrigado. Osmar Neto. Pegando a fala do Murilo ali, Rei Dalio, no livro dele, Princípios, ele fala que sempre escolha as pessoas com quem você vai conviver o resto da sua vida. Isso serve para tudo, cara. Desde a pessoa da sua amizade, quem você vai colocar dentro da sua empresa. Porque o que acontece? Quando você faz isso, você tem um relacionamento para a vida toda, você quer o bem daquela pessoa. Você não quer usar aquela pessoa como uma peça. Ela é peça da sua vida. Ela vai fazer para somar da sua vida. E aí, nesse sentido, aí tá voltando para a questão do Robson agora, assim como você chegou, e voltando a falar que o Alex falou, questão do xadrez humano, você veio pro Maracaju com as peças do jogo quase perdidas. Com um sonho lá, você perdeu um peão, perdeu uma torre, perdeu um bispo ali, você tava quase em checkmate, né? Mas as peças, aí você foi com paciência, com perseverança, você foi raciocinando o jogo, né? E hoje você tá dando a volta por cima, e quem tá a ponto de dar o checkmate hoje é você, porque você tem tudo na mão para fazer isso. Parabéns pela sua história, pela sua humildade, né? Você se colocou como falho aqui, como cidadão, cara, que errou, que teve uma conduta lá atrás não muito boa, mas agora se colocando em prontidão para melhorar cada dia mais. Se persista aí no seu caminho, cara. Você tem tudo para dar certo aí. Parabéns. Cara, é o seguinte, né? Na linguagem da luta, né? Hoje eu tô de frente com um cara aqui que tava tomando um abafo ali. E aí, numa posição 100 kg, o cara conseguiu fazer uma raspagem. E aí fez uma raspagem da vida, né, cara? Tava um cara que tava embaixo, sem perspectiva de vida, vendeu a casa, vendeu o carro, fazendo um plano. E aí, você olha pro Waze ali, quando você sai da rota, teve que recalcular a rota.
e se reinventar dentro de Maracaju, né? Parabéns por você ser, cara, uma pessoa do bem, um cidadão, um cara admirável. Isso que você faz, cara, com o teu filho, cara, pô, já me ganhou já, né? Acredito que isso aí é admirável. Poucos caras no mundo que eu conheço que fazem essa dedicação de criar o filho. Como eu disse para você, você que vai ser o maior beneficiado disso, vai deixar um legado para ele, né, cara? Isso é honrável, vamos dizer assim, né, cara? Desejo para você toda a sorte, cara, de bênção aí na tua empreitada. Acredito que você é um cara que a palavra que te define hoje é você se refez. Mais ou menos igual a Fênix se refaz das cinzas, você se refez, cara. Então eu desejo para você, como eu disse, toda a sorte de bênção e que você voe voos altos. E muito obrigado, cara, por compartilhar com a gente a tua história, né, a tua luta, né, cara? Literalmente a tua luta de vida. Parabéns, cara. Muito obrigado. Quem agradece sou eu. Eu tenho assim esse jeitão meio marrento, mas essa cara de bravo, mas sou mole pra caramba. Tô quase chorando aqui. Mas agradeço de verdade a oportunidade que vocês me deram, né, de vir aqui poder contar um pouco da minha história, né? O pessoal de Maracaju me conhecer um pouco melhor. Agradeço mesmo. Murilo, a força que tá me dando. Tem bastante pessoas que estão me ajudando. Então só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigado a todos vocês. Valeu, a gente que agradece. Verdade. Galera, se você chegou até o final aqui desse episódio, né? Eu quero pedir para você aí se inscrever no nosso canal no YouTube, né, cara? Né? Chegou aí, dá o like, mano. A gente tem vídeo aí com 1.500 visualizações, 1.000 e poucas visualizações, 3 likes. Pô, mano, se você curtiu a história, velho, dá o like aí, velho. Solta o dedo no like. Ativa o sininho. Ativa o sininho, né, cara? Comenta aí, cara. Ó, gostei pra caramba, cara, né? Não gostei, né? Fala alguma coisa aí. Não precisa nem assistir, mas vai lá e dá o like, né? Não, assiste aí, pô. Assiste aí. Estamos em todas as plataformas das redes sociais, social medias, Spotify, Deezer, TikTok, Facebook, tudo que tiver aí no... acho que a gente só não tá no Twitter, mas daqui a pouco a gente vai para lá também. Então segue a gente aí, solta o dedo no like. Muito obrigado, um abraço. O que o nosso convidado merece, Osmar Neto? Uma salva de palmas, né? Valeu, galera, estamos encerrando.